turma, sejam todos muito bem-vindos ao Aceleração de Vendas TV. Estamos no episódio 91, é isso aí, estamos chegando aqui já no episódio número 100 e hoje eu estou com um convidado especialíssimo, já é a segunda vez que ele vem aqui, já vou anunciá-lo, mas antes eu vou pedir, claro, para você poder se inscrever no canal, né, para você receber as novidades em primeira mão, ativar o sininho e, claro, compartilhar com seus amigos. O papo que eu vou ter hoje aqui é com o Marcelo Arantes, triatleta executivo ou ex-executivo, vamos descobrir aqui na conversa, palestrante, cheio de experiências maravilhosas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela sua presença aqui. Xará, muito obrigado mais uma vez por dar essa oportunidade e esse presente estar aqui com você. Muito bom, sempre bom ter amigos como o Marcelão aqui, uma inspiração tanto no mundo corporativo quanto no mundo dos esportes aí. Então, Marcelo quem dera. Né? Muito bom. Marcelão, para a gente começar falando aqui, né? A gente fala de vendas, negócios, espiritualidade e outras coisas mais. Então, qualquer coisa que a gente quiser trazer aqui é suficiente. Eu queria começar perguntando um pouco da sua trajetória. Como é que você saiu ali, da onde você saiu, do seu começo de trajetória profissional até onde você chegou. E aí depois a gente fala dos projetos de hoje para frente, do futuro. Ótimo, perfeito, Marcelo Xará. Sou mineiro de Belo Horizonte, né? Meu pai e minha mãe separaram aos 9 anos de idade. De 3 a 15 anos de idade, passei muita necessidade econômica e não tinha comida em casa. Com 15 anos de idade eu falei, putz, eu não quero que meus filhos passem isso. E naquela época eu falei, você top management. Nem sabia direito o que era. E falei, vou lutar pela vida, porque eu sabia que ia depender de mim crescer na vida. Fiz uma faculdade de administração de empresas em Belo Horizonte e sonhava ser marqueteiro. Por quê? Porque eu via lá em Belo Horizonte uma propaganda e um programa chamado Intervalo, que passava a construção das propagandas. Então eu via lá naquela época o Nizam Guanães, o Washington Oliveira, todos aqueles bambambãs da propaganda mostrando os bastidores. Eu falei, vou ser publicitário. Bom, foi só aí que parou na minha carreira, porque terceiro período da facu, tinha lá na parede uma vaga de estágio de RH, e aí eu entrei na área de RH, que foi minha paixão, e por ela eu fiquei 36 anos. E ao longo desses 36 anos e 4 meses, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores da economia brasileira. Então trabalhei no setor de energia elétrica, trabalhei no setor de telecomunicações, automotivo, bens de consumo e agora, 15 anos passado, no setor de química e petroquímica. E ao longo da carreira, então, comecei como qualquer um, como estagiário, e terminei minha carreira aí nos últimos 15 anos como vice-presidente global de uma das maiores empresas do mundo. Nossa, muito boa. Experiência admirável, né? E nessa trajetória toda, Marcelo, assim, qual que foi a situação mais difícil que você enfrentou assim, nessa jornada, né? Olha, acho que todo mundo passa por momentos super bacanas em qualquer empresa e momentos difíceis. E ambos são muito bons, ambos amadurecem. Eu cito que os 2 momentos que na minha carreira foram marcantes foi o envolvimento da empresa que eu trabalhava na Lava Jato e também com uma crise ambiental no estado de Alagoas. Foram 2 momentos realmente muito importantes e difíceis na minha carreira, em que eu tive que me dedicar muito claramente para fazer a forma correta de solucionar situações. Problemas grandes mesmo, né? Eu achei que você ia trazer um probleminha. Não, foram problemas delicados, né, e duros. Muito bom. E dentro desses problemas assim, né? O que você acha que foi a grande aprendizagem que você trouxe do Ironman, né? Você pode falar um pouquinho também como é que você chegou no Ironman, que a gente vai cruzando a carreira profissional com o Ironman, né? Então, voltando aqui um pouquinho, como é que você chegou no Ironman? Sempre amei esporte, né? Desde criança eu via meu pai fazendo esporte, né? E eu amava esporte e comecei fazendo esporte. E lá por volta da minha adolescência e infância, eu via uma prova chamada Ironman no Havaí e achava aqueles caras um bando de louco. Como é que uma pessoa consegue nadar aquela quantidade, pedalar aquele absurdo e ainda correr uma maratona e terminar a prova sorrindo? Falei, esses caras são malucos. Me tornei um deles. E daí, né, eu era corredor de rua dos 15 até os 47 anos, fui corredor de rua e comecei o triatlo há 9 anos atrás. Só 9 anos? Só 9 anos no triatlo. Com a meta de querer fazer o Ironman. Com 3 meses fiz um meio Ironman, com 70.3, né, no Rio de Janeiro, e aí foi paixão a longo prazo. Amo a corrida e fui fazer o Ironman, então, full, em 2022 aqui em Florianópolis, no Brasil. Você tem um Ironman full? Eu tenho um full e 7 Ironman 70.3 e um tantinho de maratona, um tantinho de 21K, né? Aí vai somando um monte de... Vai somando, vai somando. Pô, legal. E quando você enfrenta uma diversidade dessa, como essa, né? De CPI, Lava Jato, etc e tal, que competência o esporte te traz para chegar lá na frente de um monte de jornalista, de senador, enfim, imagino que é um ambiente de alta pressão, né? Como é que você traz os aprendizados do Ironman para esse momento? Tá, eu acho que eu coloco o seguinte, Xará, tem alguns aprendizados da vida que me falaram claramente que algumas coisas são importantes.
disciplina, determinação e resiliência. Uhum. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, esses fatores foram determinantes ao longo da minha carreira. Eu nunca larguei uma coisa porque era difícil. Sabe, tinha um muro, ok, vamos construir um caminho de passar do lado. Então, ao longo da minha vida inteira, eu aprendi muito a ser extremamente disciplinado, ou seja, eu sou determinado e faço tudo que tem que ser feito para conseguir alcançar aquele objetivo, respeitando os processos, respeitando as pessoas, respeitando o correto a ser feito, e sou resiliente. Uhum. Eu não paro na primeira pegada. Então, assim, no Ironman, numa prova de longa distância, não basta você ser muito veloz, você tem que ser resistente, né? Você tem que saber durar muito tempo, saber usar essa energia correta. Num desafio profissional como esse que eu passei, inclusive enfrentando uma CPI, você tem que ter respeito, né? São os representantes legais do país estão naquele momento. Você tem que ter profundidade, como você está falando, e responsabilidade. E como eu sou disciplinado e determinado, eu fiz essa lição de casa para saber representar a minha empresa no momento certo, né, perante as autoridades ali que estavam naquele momento. Então, assim, a disciplina, a determinação e a resiliência foram vitais na minha vida inteira. Inteira. Muito legal. E ainda falando desse aspecto, assim, entrando um pouco mais na inteligência emocional, né? Então, se desse pra gente fazer um paralelo dessa prova que dura, você fez o Ironman, o que deve ter sido umas 12 horas? Deu 13 horas que eu quebrei na corrida. Boa, 13 horas. Então, 13 horas de corrida, você começa feliz, fica triste, feliz. Quantas vezes você muda de humor, né, ao longo dessa jornada? E como é que foi a mudança de humor? Eu imagino que a CPI dura um tempo, né? Quer dizer, não é um negócio que você vai lá um dia, dá uma entrevista e acabou, né? Como é que você faz o paralelo da leitura da sua inteligência emocional ao longo da jornada, né? Tá. Levei tudo leve. Tá. Né? Vamos falar do Ironman. A prova é longa. Eu fui feliz na largada até a chegada. A sofrência faz parte do processo, mas eu tenho a mentalidade muito forte. Tudo na minha vida em que colocava um obstáculo, eu sempre olhava o lado positivo. Uhum. Então, vou falar um exemplo. O pedal, nessa prova, nesse dia, foi o pior vento das provas, a pior chuva e a temperatura mais baixa dos últimos anos. Ou seja, o cenário era péssimo. Falei, ok, vou fazer a prova, estou treinado para isso, vou fazer a prova. E só imaginava a linha de chegada. Uhum. Então, na natação, eu imaginava a linha de chegada, enfrentei tempestade na natação em alto mar, meu rosto queimou com água viva, muita gente abandonou e eu fiquei na prova. Na pedal, igual, e na corrida, igual. Choveu a prova inteira. Meu sonho era cruzar a linha de chegada. Uhum. Eu precisava escutar You are an Ironman, né? Você é no meu. Não era questão de ser Ironman, eu consegui atingir meu objetivo. Né? E na questão da CPI, você se prepara para ela. Né? É uma atitude de respeito, né, às autoridades e à empresa que eu represento. E meu controle emocional foi extremamente estável. Né? Porque uma coisa é muito importante, você ter segurança do que você está representando e do que você está fazendo. Né? Sabendo que vai ser uma postura desafiada, que vai ser um ponto, né, de você vai ser questionado, você vai ser argumentado, né, você vai ser contestado, mas eu mantive meu controle emocional durante todo o tempo da CPI. A CPI, no meu caso, não durou 3 horas, né, para mim, de questionamento na bancada, e durante todo o momento ali eu respeitei as autoridades, respeitei a quem eu estava representando. E me senti extremamente centrado no que eu tinha que fazer. Então eu tenho um controle emocional extremamente forte. E na minha natureza pessoal, quanto mais pressão eu tenho, mais calmo eu fico. Nossa, eu não legal. espano, eu sou o contrário. Quanto mais leve eu tô, mais agitado eu tô. Quanto mais pressão eu tenho, mais centrado e concentrado eu fico. Então, numa prova de longa distância ou num desafio profissional, a minha atitude é muito semelhante. Centricidade. Muito bom. Centricidade de foco. Meu, tendo a carreira exemplar que você teve aí, né, para chegar a VP global da Braskem, né, eu imagino que você também já deve ter vivido muitas situações políticas numa organização como essa, né, embora tenha hierarquia e etc e tal, até para você poder chegar numa posição dessa. E eu fico imaginando aqui, né, até para quem está assistindo a gente, o que faz, quais são as características, os comportamentos, além do que você já colocou, né, de disciplina, determinação, resiliência, o que faz alguém chegar a ser VP global, cara, de uma das maiores empresas do mundo? Porque, assim, né, o que me intriga, fala, cara, um ser humano vai ocupar essa posição. Só que, milhares tentam e só muito pouquíssimos, né, sei lá quantos deve ter, conseguem chegar. O que diferencia um cara que consegue chegar na posição que você chegou, cara? Eu vou puxar muito para a característica pessoal, que eu acho que é fundamental. Qualquer pessoa pode ser líder, até tem escolas que formam líderes. Mas isso é a liderança nata, aquela que nasce com você. E eu aprendi muito claramente com meu pai, né, desde a adolescência e da infância, que ele falava comigo o seguinte: Marcelo, trate todo mundo da mesma forma. E naquele linguajar da década de 70 era: trate um preto, um branco, um pobre e um rico do mesmo jeito. E o que eu transponho isso para a vida corporativa?
Eu fui subindo ao longo da carreira por uma série de questões. Eu fui entregando resultados, nunca pisei na pessoa, nunca massacrei uma equipe de trabalho, sempre fui promovido porque eu destacava no estilo de liderança com a minha equipe, ambiente de trabalho e as entregas como eram feitas, nível de engajamento, a forma como eu conduzia. Eu sempre procurei conduzir da melhor forma possível. E à medida que eu fui subindo, Marcelo, eu mantive uma coisa que era chave, né, em que o aprendizado familiar também vem nessa hora: humildade. Eu sou o tipo do líder que, mesmo estando na posição que eu estava, eu sabia da história de vida de todo mundo que trabalhava comigo, porque fazia questão de ter um momento de conversar sobre a história de vida da pessoa. Então, Marcelo, me conta a tua história de vida. Ao quanto você quiser, de onde você veio, como é que você é, como é que você cresceu, que são as coisas importantes para você. Então, eu conheci a história de vida das pessoas. Até porque a gente, como líder, por mais que tenha um estilo de liderança único, cada pessoa gosta de ser liderado de uma forma diferente. Então, por mais que eu sou aberto, transparente, próximo, informal, um quer mais presença, o outro quer mais delegação, o outro quer um contato mais pontual. Então, você tem que aprender a gerir. Então, assim, o que me ajudou muito a subir ao longo do tempo é eu não ter mudado a minha forma de atuar desde o início, quando eu virei coordenador aos 23 anos de idade, a quando eu virei diretor aos 32 anos de idade e quando eu virei vice-presidente aos 40 anos de idade. Então, eu sempre mantive a mesma conduta de gerir pessoas e respeitar as pessoas e envolver o time. E aí, claro, eu contei com ótimos líderes que eu tive e com ótimas pessoas que eu tive para estar nas posições certas na hora certa. Isso é a opção ideal para aquele momento da organização. Mas, assim, se eu pudesse destacar uma coisa que eu acho fundamental para qualquer líder que queira subir: humildade. E outra coisa importante: ser você mesmo. Não colocar uma máscara, né, e ser uma outra pessoa naquele cargo. Seja você mesmo naquela posição. Então, a gente não é perfeito, a gente tem seus deslizes, não tem problema. Você está mostrando quem que é. E eu acho fundamental quando o líder mostra genuinamente que ele gosta de gente e não racionalmente. Sabe? Até no tom de você falar bom dia, gente. Tem alguns que falam com o coração, falam bom dia. É diferente. A equipe percebe. Quando você gosta das outras pessoas, a equipe percebe. Então, eu acho que esse jeito de conduzir as pessoas, de conduzir a organização, de a forma como eu levo a minha vida, me deram, né, acho que bastante oportunidade de crescer e eu sou muito grato por isso. Muito bom. Quando você fala humildade, me vem à cabeça assim, se não tem que para ocupar esses lugares, né? A gente pelo menos tem uma visão do ambiente corporativo um pouco mais hard, assim, mais denso, conforme vai subindo, né? Natural, porque é uma briga de espaço. Normal. Como é que você vê essa questão dessa humildade com uma... entendo que há de se ter alguma agressividade para atingir esse patamar, porque vai ter alguém dando ombrada com você, de maneira humilde ou não. Como é que você vê essa relação da humildade com a agressividade? Primeiramente, quando eu falo conceito de humildade, não se chama ingenuidade. Tá. Rancharan mesmo fala que à medida que você sobe na carreira, né, um líder de equipe, líder de área, líder de líderes, vai mudando a arena que você coloca. E quanto mais alta a arena que você chega numa organização, mais política ela fica nas relações que construir. Agora, a gente tem mania de sempre notar que política é uma coisa meio esquisita. Política pode ser construir relações verdadeiras. Política pode ser você se posicionar, mas também saber colocar no lugar dos outros. No meu caso específico, eu fui aprendendo muito claramente, primeiro, que eu devia defender meus pontos de vista, mas devia estar aberto a pontos de vista diferentes. Que eu nunca precisei gritar, nem falar alto com nenhum par meu, porque a forma como eu tratava é a forma que eu gosto de ser tratado, né, efetivamente. Né? E sempre fui defender o que era melhor para a empresa, nunca o que era melhor para mim ou para a minha área, mas o que era melhor para a empresa, seja coisa da minha área ou seja coisa que era de outra área. Né? Então, sempre tive essa condução, uma postura muito isenta, Marcelo, muito isenta em defender o que eu sempre achei que era o certo para a empresa, e nunca o que era combinado com alguns amigos para defender, para sair, para um bloco votar a favor, outro bloco votar contra. Não sou eu. Eu não sou de fazer conchavo, eu sou de julgar o que é o certo para a companhia naquela forma. Então, eu consegui viver muito bem e ser muito feliz no mundo corporativo. Eu acho que muitas pessoas passam por situações muito diferentes, né, que eu passei. Isso depende muito também da cultura da empresa que você insere. Né? Então, teve empresas que eu vivi esse ambiente que não batia com a minha identidade pessoal. Eu fiquei pouco tempo. Né? E as empresas que eu fiquei muito tempo são empresas que batiam exatamente com esse meu jeito de ser, onde eu não precisava ser um ator, eu podia ser literalmente quem eu era. Né? E, cara, maravilhoso isso que você está falando, porque eu acho que a gente vive uma época de as pessoas quererem cruzar a cultura, quererem não. Minha cultura está alinhada com a minha empresa. Como o cara descobrir isso, né? Você, claro, tem uma super estrada, mas vamos pegar um pessoal mais novo.
que está agora querendo saber se na empresa que ele está tem a cultura dele ou não, quando eventualmente, pode ser que se ele tiver ali 30, eventualmente até 40 anos, ele ainda não entendeu qual que é a cultura dele, né? Como achar esse match entre o que eu sou, o que minha empresa é e se eu estou no lugar certo? E eu trago isso porque eu sempre faço uma brincadeira com a história que em inglês o mimimi, né, é com E, né? Eu, né? É, mimimi. E no Brasil a gente coloca com I, né? Que é o da vítima. É. E como é que o cara consegue encontrar para saber se ele está sendo de fato uma vítima do processo? E eu estico um pouquinho mais aqui, vai ser muito legal tocar nessa pauta contigo, que quando eu pergunto numa plateia de quem que é a culpa do burnout, sempre é do chefe. E aí eu sempre reflito, eu falo, cara, mas como é que são os seus hábitos? Você faz esporte, você briga com a sua família, fuma, bebe, etc e tal. E se é do seu chefe, por que você não saiu de lá ainda? Isso. Então, como descobrir de maneira prática, assim, se o meu propósito é igual ao da minha empresa? Antes de falar essa questão do chefe aí, a gente tem mania enquanto é liderado de, assim, eu tenho um líder, então eu só espero as coisas de baixo para cima. Mas você pode liderar seu líder. Como é que você lidera seu líder? O cara vem com a postura rígida e fala, desculpa, eu não aceito postura rígida, eu não preciso disso. Uhum. O risco é perder emprego. Sim. Né? Eu nunca tive esse risco. Né? Eu nunca tive esse medo de perder emprego. Então, muitas das vezes, eu entendia como é que meu chefe articulava as questões. Nunca tive chefe grosso, já tive chefe bipolar. Sim. Né? Que era realmente uma experiência riquíssima e botei limite nas situações. A pessoa compreende qual é o limite que ela pode com você. Então, eu liderei meus chefes também algumas vezes na carreira. De botar limite onde é que eu ia. E de conhecer como é que ele era para ajudar nesse sentido. Deixa eu pegar esse gancho aqui, porque é super importante. Turma, para quem está assistindo, eu tenho falado aqui muito de modelagem, que é, cara, o que eu preciso aprender com as pessoas que chegaram onde eu quero chegar, né? E o Marcelo é uma super referência aqui. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de feedback, né? Geralmente é o líder que vai aprender, né? Como fazer o feedback, mas você pode liderar o seu líder, maravilhoso. É isso mesmo. Que insight maravilhoso. Só que você tem que estar preparado para ter esse protagonismo, né? Você tem que estar preparado e você tem que ter um C de coragem, porque há um risco nisso. Sim. Né? E outra coisa, tem que ter um H de habilidade. Né? Não é que você fala, agora eu vou falar, líder, eu não aguento mais você, não dá. Não, olha, o Marcelo, por favor, eu gostaria que você não gritasse comigo, que eu não preciso disso. Né? Isso me magoa, isso me incomoda, isso me faz sentir mal. E eu não gostaria de ter essa forma. É a forma de dizer. Né? E você pode saber que seu líder gosta muito de fazer follow-up no assunto. Antes de fazer, mostra que você já está fazendo o assunto. Sim. Então, há várias formas de você liderar o seu líder de forma que ele se sinta mais confortável com você, né, nesse sentido. Tipo, há um aprendizado de ser liderado. Eu acho que sim, essa é a loucura, tem, né? claro, tem, claro. Porque senão o cara fica no papel de vítima, o chefe. Ou você é protagonista ou você é vítima. Você escolhe. Sim. Né, você quer ser. Eu sempre busquei ser protagonista e nunca te fiz mimimi na minha vida para situação nenhuma. Com 36 anos de carreira, eu nunca pedi um aumento, nunca pedi uma promoção. Nunca pedi um reconhecimento. Nunca fiquei esperando. Quanto você atribui... Você está falando uma coisa que para mim, assim, eu vi muito pouco isso, né? Assim, primeira vez que eu tô ouvindo falar desse jeito claro, do tipo, cara, lidere o seu líder. Isso. Maravilhoso. O quanto você atribui que isso foi relevante na sua carreira? Demais. Porque, assim, a coisa que eu, como líder, mais quero é que eu tenha tranquilidade com o meu liderado. Né? Que ele é maduro de enfrentar a relação e não tem receio dessa relação. Se você não tem cabeça hierárquica. Então, se você é um líder hierárquico, uma fala dessa pode ser vista como um confronto, um conflito. Sim. Se você não é um líder hierárquico e você tem que exercer hierarquia para o seu integrante funcionar, a coisa que mais quer é o contrário, que a pessoa funcione por si só, que ela tenha iniciativa, que ela tenha garra, desprendimento. E quem que você vai apostar no crescimento da companhia? Esse tipo de postura. Vamos dizer que é o cara que vou dizer que um confronto positivo, vou chamar assim. É o cara que está disposto a falar, cara, comigo eu posso trocar no outro lugar. Ou, líder, eu estou fazendo esse trabalho aqui, olha, aqui que você pediu lá, estou encaminhando dessa forma. Você vê, pô, esse cara tem iniciativa, ele tem desprendimento. Né? Aí você, como líder, fica extremamente mais confortável e tranquilo naquela relação. Tanto com quem põe limite, quanto aquela pessoa que sabe antecipar as questões, sabe te posicionar. E às vezes o antecipar não é só entregar, não falar, olha, Marcelo, aquilo que eu combinei de entregar com você semana que vem, eu vou estar atrasado. Então, eu peço desculpa, vou ter que demorar mais 2 semanas por causa disso e daquilo. Pronto, você já liderou a agenda dele. Sim. Do que chegar um dia antes e falar, ficou bom. Dar. Aí, né, você fica geralmente um pouco mais contrariado. A gestão da expectativa é uma forma de liderar. É uma forma de liderar. Que maravilhoso. E você pode controlar o seu humor. O seu humor está na sua mão. Seja, olha, se eu falei com um líder e ele não aceitou, vou embora. Eu sei que é fácil falar, mas é difícil agir. Para isso tem que ter muita coisa. Eu falei, você da coragem. Né? Ou você fica e muda a forma. Você não pode ficar vítima, falar, estou infeliz e fica aqui passivo. Meu, a carreira é tua, a vida é tua. Eu acho que é um pouco esse lugar, né? Como é que eu consigo... Porque se eu desenvolvo essa habilidade de fazer um feedback reverso, vamos chamar assim, isso, né? É isso.
Cara, eu tenho um poder na minha mão que é maravilhoso, porque É o dia isso que aí. eu tiver líder também eu vou conseguir fazer o feedback para baixo. Vou entender, né? A posição. E aos 23 anos de idade, eu lembro que eu tinha acabado de assumir a posição de liderança, 24, 25 anos de idade, há pouco tempo de liderança. Uma liderada minha, que hoje mora na Suíça, falou assim comigo: Marcelo, você é um trator. Eu falei, parei assim, fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não, você pede pra gente o trabalho, só que você também faz, porque você quer que faça no seu tempo, a gente tem um tempo diferente. Rapaz, o que eu aprendi é que a velocidade do grupo não é a minha, é a velocidade do grupo. Mais um insight poderoso aí. Né? Então, assim, você tem que ter humildade como líder, que não é sempre do jeito que você quer, é como o grupo caminha. Então, para mim foi fundamental isso aos 24, 25 anos de idade de feedback da liderada. Ela não sabe o tanto que ela me ajudou com esse feedback. Né? Foi sensacional, sensacional. Então, assim, ela teve coragem. Sim. Né? E continuou e cresceu hoje. É líder de RH numa empresa lá na Suíça. Muito legal. Semana que vem eu vou estar fazendo um trabalho para o time de alta liderança de uma indústria química, né? Então, quando vocês estiverem vendo a indústria farmacêutica, aliás, de bens de consumo. Quando estiver passando, vai ter sido já algumas semanas para trás. Mas a minha maior preocupação, eu tenho pesquisado muito para trazer o que não é óbvio para a liderança. O que você diria, o Xará? O que não é óbvio para a liderança? Não é assim, porque você pega os livros do Ser Óbvio e tal, empatia, o que não é óbvio, assim? Liderar é muito simples. A gente complica a liderança. A gente lê muito livro que dá milhões de dicas, que dá milhões de técnicas, de táticas, de fala de níveis diferentes de liderança. Liderar é simplesmente gostar das pessoas. É simplesmente cuidar das pessoas. É muito mais simples desde que você seja um líder humano. Para mim, eu nunca tive mistério. Nenhum curso de liderança me formou. A vida me formou. Né? E, genuinamente, eu sempre gostei de gente. Então, assim, o que não é óbvio é que a gente fica criando uma série de artefatos, arquétipos para virar líder, né? Role models, né? Vai lá ler livros importantes, traz de fora. Isso não vai te desenvolver como líder. Isso vai te dar conhecimento. A liderança, grande parcela dela é nata. Você pode pegar os melhores líderes, os maiores líderes, é uma liderança nata. Pega aí Obama, Luther King, Mandela. Eles lideravam porque tinham uma causa, eles tinham um jeito de ser. Você pega toda a fala deles, uma fala humana. Né? O jeito, ele é carismático. Então, assim, liderar é mais simples do que se imagina, desde que você goste de gente. Muito bom, muito bom. E ainda, né, falando assim, né, de liderança, como é que você vê essa questão geracional, né? Porque liderar antigamente é diferente de liderar agora? Vamos falar, eu adoro falar dessa questão geracional, porque é uma porção de coisas que eu acho que fala, eu acho que para mim eu nem levo em consideração, né? Por quê? Eu fui jovem, eu nasci em 68, eu fui jovem em algum momento, e como qualquer jovem, eu tinha vontade e ambição, quando dava ali nos 20 anos, de querer minha independência financeira, né? E o contexto era outro, naquela época que eu comecei a trabalhar, era manda quem pode e obedece quem tem juízo, era essa a frase, né? Hoje não cabe essa frase. Então o que mudou para mim? Mudou o contexto, mudou as oportunidades, mudou alguns costumes, né? O jovem de hoje é igual o jovem lá atrás, tem sua missão. Mudou o contexto. E a gente não se permite mais hoje algumas coisas que se permitia lá atrás. Que nem fala se é devido ou não era devido, que era diferente. Então, a gente, como líder maduro dos 50 anos de idade, 40 anos de idade, tem que entender que o conflito geracional não está na ambição do jovem, está no contexto. Mudou. Né? Quando eu comecei a carreira, a grande questão era ser trainee de uma série de empresas. Né? Hoje não tem esse glamour mais ser trainee de uma série de empresas. Hoje o glamour é eu usar o meu potencial e fazer uma opção de coisa diferente e trabalhar com gente legal. Né? Pode ser uma grande ou pequena empresa, pode ser uma empresa de porta de garagem, pode ser uma puta multinacional. Mas eu quero trabalhar com gente legal que explora o meu potencial, que dá espaço para mim. Então, se o líder não tem essa visão, ele vai condenar o lado do outro e não olhar para si e falar o que mudou no contexto, como é que eu mudo agora. Né? Então, assim, isso é uma questão que eu acho que é importantíssimo nós que atuamos em empresa, nós que influenciamos ambiente de trabalho, temos noção que o contexto mudou. Hoje não se aceita coisa que se aceitava no passado. Né? O estilo no qual eu fui, né, inicialmente liderado lá na década de 90 não é o mesmo de hoje, passado 30 anos depois. Eu não vou liderar da minha forma. Né? De um líder falava assim para mim, eu é que sei o que você quer. Imagina se eu viro hoje e falo eu que sei o que você quer. Naquela época, se eu reagisse, eu falava, putz, eu era um rebelde. Sim. Eu levava na boa, né? Eu ria. Né? Então, assim, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de sociedade, há uma evolução. Eu vejo sempre como uma evolução. A gente tem só cuidar com os exageros. Sim. Mas há uma evolução nisso daí e cabe a nós, enquanto empresas, prepararmos o futuro da organização. Quem é líder maduro
tem que dar espaço para gerações que vêm para baixo. Isso significa que a gente tem que se adaptar às novas gerações também, né, aos novos movimentos, não o contrário somente. Então, eu acho que falta muita maturidade nossa, às vezes, como líder maduro, de encarar isso. Que eu tenho que mudar para entender essa galera nova. Né? E nessa mudança de geracional, eu diria também assim, foram inventadas muitas novas profissões. Opa, então, como? o cara tem muitas possibilidades hoje de fazer, né? O cara pode ser um Como? super executivo e ele sai e fala, cara, vou montar uma startup, eu vou abrir um e-commerce, enfim. Como é que você vê isso no impacto, né? O cara olhar lá para uma grande empresa, né, e falar, putz, eu vou querer fazer carreira aqui, ficar 30 anos aqui, versus a dificuldade sim. Não sei se é uma dificuldade, é uma pergunta, né? Como é que é essa questão, não do ponto de vista mais geracional, mas do ponto de vista das múltiplas possibilidades que ele tem de gerar uma renda, que não é só seguir uma carreira numa grande multinacional. Olhando do ponto de vista de quem está entrando no mercado de trabalho, é muito bacana. Porque antes você tinha lá, eu sou engenheiro, sou administrador, sou advogado, né, sou médico, aquelas profissões limitadas. Hoje eu posso ser designer, eu posso ser, né, web designer, tem várias profissões que surgiram que usam o potencial que aquela pessoa tem, o dom que aquela pessoa tem. Antes aquela pessoa tinha que pegar o dom dela e falar, olha, eu vou pegar essa caixinha aqui e vou colocar onde? Eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser administrador. Agora é assim, qual é meu dom? Eu sou um baita artista, então eu sou um designer. Né? Estamos falando um pouco mais cedo aqui. Ou eu sou um baita cara de organizar eventos, eu sou um baita cara de fazer prospecção. E não precisa ser uma grande empresa. Eu gosto de usar meu potencial. Então, isso é uma baita concorrência hoje às diferentes formas de trabalho, que também formas de trabalho, não é só vínculo empregatício, eu presto serviço. É um enorme desafio. Né? Acho que cabe às empresas, sejam pequenas, médias e grandes, né, criarem oportunidades e atraírem as pessoas certas. O que eu falo é isso. Não adianta você atrair uma pessoa errada para o lugar certo. Atrai a pessoa certa para o lugar certo. Ou seja, essa pessoa que era um web designer vai conseguir ficar trabalhando, exemplo, dentro de um hospital, um escritório administrativo, um advocatício, fazendo coisa que ele não gosta, ele vai até porque ele precisa da renda. Mas na hora que ele achar a primeira chance de pular para o negócio que ele quer, ele vai migrar. Então, isso a gente tem que entender. E outra, aquela questão de carreira de longo prazo na organização, hoje é mais limitada. As pessoas ficam enquanto for bacana para elas. Né? Enquanto estiverem realizando a carreira delas. O tempo de carreira diminuiu nas empresas? Diminuiu. Na média, né? Diminuiu, e acho que diminuiu também o preconceito que se tinha em relação às pessoas que se movem de empresa. Né? Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que a questão entra uma empresa e fica nessa empresa. Né? E se você tinha... Sair com 2, 3 anos, você era chamado de instável. Então, hoje a pessoa tem 2, 3, 4 anos uma empresa amiga para outra, porque a experiência dele foi boa durante aqueles 4 anos, depois ele migrou para outra, trabalhou mais 3. Ele está atrás da experiência que vale a pena para ele. E eu acho isso que deve acontecer com a pessoa desde que ela tenha certeza do que ela quer de carreira no longo prazo. Né? E não sair fazendo ping-pong por outras questões. Né? Então migrou isso. Então acho que há uma quebra de paradigma de ambos os lados hoje. Ainda continua tendo aquela pessoa extremamente volátil, de ficar 1 ano em cada local. Aí é diferente. Aí é pior. A pessoa ainda não se achou. Então aí essa pessoa precisa de uma ajuda para achar o local certo. Agora, eu acho natural hoje em dia. Então assim, o que eu acho bacana nas empresas é curtem as pessoas enquanto elas estão com você. Muito bom. Né? Você não controla as margens, né? Quando ela entra e quando ela sai. Mas você controla enquanto ela está com você. Enquanto estiver com você, dê experiência bacana para ela. Né? Quem sabe ela fica mais tempo. Né? A jornada dela dure 4, 5, 6, 10 anos na companhia. E você teve alguma experiência prática nessas empresas, ou mesmo na Braskem, de fato ter dificuldade para uma determinada posição, eventualmente mais operacional ou não, justamente porque o cara prefere ser Uber ou porque o cara tem uma outra concorrência, vamos dizer assim, né? O que era antigamente mais fácil para repor e agora, por questão dessas novas profissões, mais difícil? Não, atualmente, assim, vou falar, nos meus 36 anos de carreira, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade de atração de pessoas. Né? Às vezes, uma outra posição é mais difícil fechar pela posição em si, porque você está buscando uma mosca branca, um determinado conhecimento que é difícil, que você não desenvolveu internamente, precisa buscar de fora. Então, isso demorou. Lógico que eu já tive pessoas que entram e ficam menos tempo que você imaginava. Aí talvez a gente falou no processo, mas eu nunca tive assim, dificuldade, eu nunca tive apagão de mão de obra que o mercado falou, estamos com apagão de mão de obra. Primeiro, é o seguinte, Marcelo, enquanto eu fui responsável da área de pessoas de muitas empresas, eu fiz planejamento de pessoas. Então eu sabia qual era o crescimento da companhia e onde eu tinha que preparar. Exemplo, na última empresa que eu trabalhei, em 2012 eu fiz um mapeamento claro na fábrica. E nós tínhamos lá um gap de formação de operadores e mantenedores. Fizemos uma escola. E não é só fazer uma escola. Eu tinha que atrair para trabalhar no meu setor. Parceria com o Senai. Começando a pagar as pessoas para ir no curso do Senai para virar
operador de processo químico. Uhum. Né? Então você tem que buscar mecanismos. Sim. Também a gente não pode ficar com mimimi empresarial, Sim. sabe? Eu só dar desculpa. Tá com apagão de mão de obra, tá faltando gente. Ninguém quer trabalhar aqui. Gente, alguém quer. Sim. Né? Nós não temos 0% de taxa de desemprego. Né? Pessoas querem trabalhar, querem produzir. Se encaixar as pessoas certas e você fazer o negócio certo. Uhum. Para atrair e formar pessoas. Você falou dessa educação corporativa, né, nessa questão da necessidade de formar, e tem uma frase que diz que todas as empresas vão ser empresas de educação, né? E ela tem duas óticas, né? Uma delas de educação na ponta de vista do marketing, de educar os seus consumidores, de criar awareness, etc e tal, e na outra ponta de treinar as pessoas para trabalhar lá. Você acredita que as empresas vão ter que ter esse braço, vamos dizer, independente do tamanho, de alguma forma vão ter que ter um braço de educação, ou uma intenção de educação? Eu vou tirar do setor de educação e treinamento e falar o seguinte: todo mundo que entra na empresa vai aprender. Sim. Eu vou tirar de treinamento de sala de aula para aprendizado. Uhum, boa. Qualquer um que acumula qualquer posição numa empresa, ela vai aprender. Uhum. E ela vai entregar algo também, né? Uhum. Ela vai ensinar algo também. Então, eu sempre vi ao longo desses 36 anos de carreira tudo que eu ia aprender. Né? E não só ia aprender, e eu buscava aprendizado. Então, assim, eu sou muito grato por toda a escola de carreira que eu tive nas empresas, porque eu busquei conhecimento. E, para mim, as empresas são baita escola. Uhum. Você não precisa criar uma área de treinamento e uma área de desenvolvimento para ensinar, para aprender. O dia a dia no trabalho lhe ensina. Então, se às vezes eu reclamo que uma empresa tem mais ou menos treinamento, eu não estou desenvolvendo porque eu não tenho treinamento. Cara, você aprende no dia a dia. Sim. Você aprende atendendo o cliente, desenvolvendo Uhum. um mercado, desenvolvendo um produto, né, atendendo uma demanda de um órgão externo. Tudo você aprende. Então, a vida é um enorme aprendizado. Não desperdice. Não acho que só o treinamento formal é o que forma. Eu acho que a aplicação sua e aprendizado ocorre muito no dia a dia do trabalho. Claro que a educação formal colabora e corrobora e ajuda, mas eu acho que ela, na minha carreira, significou 10%. Muito 90% eu fui atrás. Eu costumo, tem até um slide da minha palestra que eu uso que é a questão da autoaprendizagem, né? É isso. Porque a gente fala do autoconhecimento, é uma coisa que é muito, vamos dizer, para dentro, né? É isso. Mas, pô, tem um autoconhecimento que é você buscar o seu autoconhecimento. É isso daí. Ou o seu autodesenvolvimento, alguma coisa assim, né? É isso daí. O quanto isso é importante para o cara evoluir? Quem é dono da carreira? Então, se a pessoa quer guiar a carreira dela, ela tem que buscar isso. Né? Ela não pode ficar parada aqui numa posição de analista e falou, pô, até hoje não fui promovido para coordenador. O que você fez de diferente em relação aos demais? O que você fez de conhecimento? O que você entregou para te destacar, para ser reconhecido? Né? Aquilo que eu falei com você, nunca pedi um reconhecimento. E, Xará, 100% das vezes em que tinha alguma coisa para fazer nas áreas que eu trabalhei enquanto eu era analista, né, formando ainda, eu buscava fazer. Tinha um desafio, eu quero fazer, eu quero assumir. Nunca pedi um centavo a mais porque eu ia fazer uma coisa adicional que estava além da minha tarefa, porque eu estava atrás do conhecimento. E a vida me deu de presente o quê? As oportunidades depois. Então, assim, você protagoniza a sua carreira. Boa. Eu tenho uma frase que eu escrevi há muito tempo que é: seja protagonista do seu progresso para não terceirizar o seu eventual insucesso. Isso, exatamente. Né? Exatamente. E tem uma frase que uma vez um mestre falou comigo, né, que falava o seguinte: ou você tem um plano de vida e carreira, ou você está no plano dos outros. Ou seja, ou você sabe o que você quer, ou você está no sonho dos outros, não no seu. Sim. Né? Muito bom. E, pô, tô pegando vários insights aqui interessantes, né? A gente já falou aqui da questão da autoaprendizagem, autorresponsabilidade. E aqui a gente tem um foco em vendas, né? Bem forte, aceleração de vendas, né? Tá aqui o nome, então não dá para ser de outra coisa. E eu costumo dizer, assim, que a gente, quando vai fazer um plantio numa fazenda, você precisa ter um campo nutritivo, um campo rico. Né? E quando eu olho para uma massa de vendedores ou do time de uma empresa, 10 vendedores ou 300 vendedores, enfim, independente, eu olho ali como um campo social. E eu costumo dizer que o campo social de vendedores, especialmente do Brasil, queria ver um pouco também você que conhece a realidade global aí, mas falando do Brasil, é um campo social que eu acho que é um pouco pobre e tem um motivo de ser, que na minha cabeça o nosso foco nos últimos 100 anos foi só no produto. Quer dizer, desde que inventaram lá o carro e todos os outros produtos, cara, como é que eu produzo mais rápido e mais barato? E isso por si só era um diferencial. Em determinado momento, o diferencial passa a ser o marketing. Quer dizer, eu consigo investir nesse cara a ponto de colocar essa ideia na cabeça do consumidor e ele comprar pelo marketing, pelo status e todas as questões de marketing. Mas chegou a hora da gente conseguir ter essa alavanca de resultado na ponta com os vendedores.
Eu trago o exemplo sempre da Apple, que depois que o marketing te colocou na loja e o desenvolvimento de produto colocou o produto lá, aquele vendedor pode fazer você gastar $200 ou $1.200. E o marketing não tem mais o que fazer, produto não tem mais o que fazer. Só que quando a gente olha para o Brasil, a gente olha para um campo social que, em geral não foi formado para ser um bacharel em vendas. Então, nunca conheci um bacharel em vendas no Brasil, não sei se no mundo tem. Poucos têm alguma formação, ou uma formação muito diversa. Você tem o psicólogo, você tem o nutricionista, administrador de empresa, alguns engenheiros. Isso você não tem nenhum vocabulário único. Então, quando eu vou treinar um time de engenheiro, se eu falar força, potência ou qualquer termo da engenharia, da física, todos vão saber o que é, pelo menos. Num campo social de vendas, eu tenho um campo mais pobre que eu não tenho nenhum vocabulário único para poder começar. E aí surge a necessidade, então, de você ter que desenvolver esses vendedores e a importância deles se autodesenvolverem. Como é que você vê essa questão do nível profissional dos vendedores do Brasil e desse lugar que ele ocupa, de não ter sido formado para aquilo? E eu fecho só com uma estatística que eu trago sempre. Segundo a HubSpot, que é um CRM americano, 73% dos vendedores não tinham a intenção de serem vendedores. Eles se tornaram vendedores. Então, como é que você vê essa massa de profissionais que hoje é uma potência de alavanca de resultado, mas não foram preparados para isso, né? E talvez nem se preparem ainda na devida importância. Quando você não qualifica quem está na posição, você não qualifica o resultado dela. Então, se você não qualifica as pessoas para o tipo de venda que você quer fazer, você vai ter o tipo de venda que você destinou. Então, se eu quero só um selinho, sellout, se eu quero só um cara que bota produto lá, mas não entende a necessidade do trade, ou não entende a necessidade que está por trás do trade, do consumidor que está comprando aquele produto numa farmácia, num supermercado. E outro, mais do que isso, a que esse produto serve? Né? Para quem que ele serve? Né? Se você não vende a situação, você vai ter o resultado disso daí. Então, na minha visão, mais do que vender um produto, mais do que o marketing de produto, é entender a que se destina isso. E se o mercado quer isso. Então, a leitura de mercado, a leitura qual é o meu cliente efetivo, final, é fundamental para que você prepare a força de venda para trás para o diálogo correto, para a influência correta. E aí, independentemente se eu queria ou não ser um vendedor, você qualificar essa pessoa para esse mercado é muito importante, para esse momento é muito importante. O Brasil tem uma força industrial, tem uma força comercial muito bacana. Eu vejo exemplos de pessoas, inclusive um do setor farmacêutico, que fala muito eu não sou CEO, sou vendedor até hoje, do setor farmacêutico. Então, ele transpira a venda. Então, com certeza, o nível de engajamento e o nível de propósito que ele coloca no cara de venda deve ser completamente diferenciado do que aquele produto dele gera saúde na ponta e que vai ajudar milhões de pessoas. Você entender que não está vendendo produto, é vendendo saúde na beirada da ponta, para aquele senhor que precisa comprar aquilo, para aquela senhora, para aquele jovem. Então, eu acho que tem a questão da qualificação. Você tem na ponta o que você qualificou atrás dela. Então, assim, é fundamental a qualificação da força de vendas, independente da formação, sobre exatamente o que se quer com aquele produto, ou o que mercado eu quero atingir, como é que eu qualifico aquele mercado para aquilo ali. Marketing vende, mas talvez não sustenta, e a grande força do Brasil, do potencial, está na ponta de que é o vendedor. É o cara que está lá, que vai entender o cliente, ou o cliente que é uma indústria, ou um cliente que é um consumidor final, de quais são as aspirações que esse cara tem com esse produto, o que ele deseja com aquilo. Exemplo, tem milhões de tênis de corrida. Qual que é o seu? Eu compro aquele que me dá leveza no pé. Aquele que na hora que eu piso eu sinto que eu estou flutuando. E tem de placa de carbono, mas eu quero aquele. Então, para mim, o importante é uma determinada coisa, para você é outra. Então, é fundamental essa qualificação para quem que serve esse produto e como é que eu preparo aquela turma para dialogar sobre isso. Porque, no fundo, ele tem que cada vez mais conhecer qual a necessidade do cliente, Qual a necessidade do cliente. E às vezes o que a gente vê muito é focado só no produto. Mas forçar o produto para aquele cliente. Isso. É o contrário, né? É o contrário. É o contrário. Então, aí eu acho que cabe muito a questão de inteligência de mercado, pesquisa de mercado, entendimento de consumidor, consumer insights. Essa área, para mim, numa empresa de consumo, é fundamental. E você vê diferença entre os vendedores do Brasil e do resto do mundo? Ou se tem, qual seria? Assim? É claro que há diferenças culturais claras. Tem países que a venda você começa no lado emocional, e ela vai ser emocional até o final. Tem Brasil, México, latinos. Sim, latinos. Nós latinos somos emocionais, italianos, espanhóis. Mas uma série de países não dá para você chegar com estilo brasileiro, mexicano, argentino, uruguaio para vender numa Alemanha. Ele quer uma segurança muito mais técnica e não precisa nem chamar você para almoçar, porque isso não é essencial. Então, há diferença
pela própria cultura do país, Sim. pelo próprio modelo como o país é constituído. E isso não significa que um é melhor que o outro, somos só diferentes. Tá. Né? Então, isso é muito importante entender e adaptar. Mesmo no Brasil, né? Você vai vender para uma determinada empresa que é extremamente técnica, não adianta chegar só com o lado relacional. Você tem que passar confiança naquele produto, né? Para aquele setor ali, você imagina. Né? Então, assim, se eu gosto de um cara relacional, não. Nesse cara aqui, ele gosta de confiabilidade. Então, você tem que vender aquela confiabilidade. Né? Então, você tem que adaptar um pouco o seu jeito também. Então, assim, há uma diferença clara pela questão cultural dos países onde são realizados os processos. Muito bom. E agora, mudando um pouquinho falando de cultura, né, mas de cultura empresarial, eu também estou nesse mesmo desafio da liderança, de buscar as coisas não óbvias, assim, né? E eu vi um artigo de Harvard muito legal, que ele fala que a cultura é uma forma de você conseguir deixar os dilemas sem ser um dilema. E eu tentei traduzir aqui na minha cabeça, dizendo, quando você vai na Starbucks e o café está frio, o cara não fica discutindo com você. Então, diante de um dilema, eu troco o café do cliente, eu não troco, ele já sabe, troca e pronto. Né? Como é que você vê essa questão de cultura e o que a gente pode entender como cultura empresarial, algo que não seja tão... Né? Porque a gente fala, até a questão da frase, né? A cultura como estratégia no café da manhã. O que a gente pode ver de cultura que não é trivial assim? Cultura, você tem a cultura escrita e a cultura praticada. Né? E tem vários conceitos de cultura. Né? Eu gosto muito de um conceito do Robert Goff e Garrett Jones, que ele fala que cultura é um combinado entre sociabilidade e solidariedade. Né? Ele cruza isso, dão 4 cenários diferentes. Sociabilidade e solidariedade. Solidariedade. Né? Então, se você tem muita solidariedade, que nós estamos juntos naquela causa e, cara, estamos fechados naquilo, né? Vão até a morte com isso daí, né? Mas você tem baixa sociabilidade, o que acontece? É uma cultura onde as pessoas se juntam para realizar uma ação, mas não criam relações. Acabou aquele projeto, eles se dissipam. Tá. Assim, eu vou trabalhar com você enquanto fazendo projeto. Nós estamos juntos, somos solidários. Mas acabou, você não quer relação com o Marcelo. Tem culturas que são extremamente sociais e baixamente solidárias. Ou seja, o mais legal é o ambiente de trabalho. Então, é bom ser bacana, mas o resultado... Depois ver. Que chama cultura, inclusive, chama cultura corporativista. Tá. E essa outra cultura chama mercenária. Então, Marcelo, o que eu falei é o seguinte, não existe cultura certa e cultura errada. Existe cultura para aquela empresa. E a cultura é uma coisa que a gente deve perceber enquanto está participando de um processo seletivo desde a etapa inicial. Então, como é que você é tratado, como é que as conversas como são, e tem uma coisa como para mim você foi que convidado para como você foi convidado, como você é tratado, e uma coisa que é fundamental, quando você visita um ambiente de trabalho, você sentir o cheiro daquela empresa, né? Sentir o jeitão daquela empresa, né? E porque o processo às vezes te leva, tudo é o céu, né? Você tem que tirar uma empresa não é o céu, não é o inferno, toda empresa é uma terra. Você tem que sair do desenho do céu e não achar que tudo é ruim e ver assim, aonde que essa empresa tem um terreno fértil porque é bacana e outra tem um lado aqui que não vale a pena trabalhar. Então, esse lado da cultura, toda empresa tem a sua cultura, não tem cultura certa, não tem cultura errada, tem cultura daquela empresa e as pessoas certas para aquela cultura. Quanto mais você for entrar numa empresa, conseguir perceber qual é a cultura daquela empresa, pesquisar, procurar dados diversos, milhões de dados disponíveis, né, de empresa é boa trabalhar, não é boa para trabalhar, né, saúde ocupacional daquela empresa, né, turnover, né, algum colega que trabalha lá fala, informação sobre o líder daquela empresa que você está trabalhando lá, você vai checando a cultura. Quanto menos chance de errar, melhor você tem a chance de ser mais feliz. Então, cultura é um negócio essencial. Toda empresa tem uma cultura, mesmo que ela fala que ela não tenha, porque tem. Porque a cultura se forma nos ritos, nos comportamentos do dia a dia. Por mais que um líder não queira criar, você tem uma cultura aqui. Você tem um jeito de trabalhar. Claro. Né? Parte dela vem do seu tom, do jeito de ser. Né? Então, toda empresa tem uma cultura. Então, assim, o mais importante que eu coloco numa empresa hoje, quando você tem que mudar de emprego, é checar se a cultura bate com você. Muito bom. Com o seu jeito de ser. E você sabe que a gente recebe demandas de contratação aqui, né? E aí entra no processo de compras. E aí a empresa, às vezes, vem com uma demanda porque está querendo acelerar as vendas, que é o que a gente faz e tal. E aí a gente fala, cara, pelo processo de compra já dá até para achar qual é o problema da venda. Né? Ou quando é muito burocrático, quando o cara não te responde, quando uma área não fala com a outra, você fala, cara, isso aí é a cultura da empresa. Isso daí. Aí o cara leva 90 dias para assinar um contrato, você fala, cara, isso não tem como isso não transbordar para a área de vendas. Então a gente acaba fazendo um diagnóstico no processo de assinatura de contrato, já é um diagnóstico. E tem outras empresas que são muito ágeis, e eu não estou dizendo aqui só de falar sim, né? Não. Inclusive da forma de falar não. É isso. Né? Então o cara não te atende, deixa para depois, aí te enrola, liga, né? te enrola e tal. Você fala, cara, se o cara desse tá numa empresa
e aí ele tem a cultura de enrolar, provavelmente o vendedor que está lá também está enrolando. Isso. Porque essa é a O cultura somebody local, love, né? dando um somebody love. Exatamente. Maravilhoso. Ô, Marcelão, vamos mudar aqui um pouco de foco. E você comentou agora, então, que você está mudando de carreira, fazendo uma Isso. migração de carreira. E aí a primeira pergunta que me veio, depois de tantos anos de trajetória, falou, cara, como é que é essa mudança emocionalmente? Então, uma coisa, né, você comentou, tem a questão de grana, etc e tal, de estabilidade, mas eu acho que tem essa questão de como é que eu mudo de um estado de ter uma agenda com 35 reuniões por dia, 65 e-mails e mais um monte de WhatsApp, e eu tenho, de alguma forma, um label que me diz, cara, eu sou o fulano de tal, o cara, né? E aí o nosso ego é tão forte que ele faz a gente acreditar que a gente é mesmo, né? Uhum. E aí sai para uma transição que você vai dizer, cara, semana que vem não tem nenhuma reunião. Como é que você se preparou para essa mudança e conta um pouquinho dessa mudança e o que A que minha você pretende? preparação começou aos 40 anos de idade, quando eu, de alguma forma, eu desenhei que entre 55 e 57 anos de idade, eu sairia do mundo corporativo como executivo e iria, de alguma forma, né, compartilhar meu conhecimento de uma forma diferente. E naquela época, para mim, era muito claro, Marcelo, a preparação financeira. Ou seja, a partir do momento que eu tomo a decisão de sair do mercado corporativo, eu não posso ter dependência de renda de alguém. Eu tenho que criar minha poupança para viver no longo prazo. Naquele momento você não tinha isso. Já vinha construindo. Desde o primeiro emprego, eu poupo dinheiro. Legal. Um tempo depois. Sempre. A minha vida inteira, eu poupei dinheiro para ter reserva econômica. Por uma emergência, para comprar um imóvel. Sempre poupei. Né? Desde o início, né, da minha carreira. 2 anos antes agora, eu comecei a notar que, ok, já tenho uma certa condição de me manter no patamar que eu quero. E aí? Meu telefone não vai tocar, eu não vou mais ser chamado para evento corporativo, eu não vou poder falar que eu sou Marcelo de tal empresa, de tal lugar, porque eu sou Marcelo que estou fora do cenário. Eu comecei minha preparação emocional e me desprender, né, de certas coisas que no mundo corporativo são bacanas. Né? Você tem uma série de privilégios, embarque em companhia aérea, viajar de classe XYZ, né? Participação em eventos, viagens corporativas, chamado para uma enormidade de eventos. Isso tudo acaba. Aí eu volto na essência quando eu falei de ser humilde. Né? Porque assim, se você ao longo da carreira não teve a humildade, foi se ganhando e se apegando ao poder, na hora que o poder se esvazia, você também se esvazia. Então eu fui preparando para essa fase. Como eu nunca fui apegado a poder, eu falei, olha, agora além de ser apegado a poder, eu tenho que ser apegado ao não ter. Né? Então eu não tenho esse status mais. Eu vou ser baseado em mim, em ser. Né? Em quem eu sou, na minha essência. E eu fui desapegando claramente, olha, não preocupar. Além de delegar mais para minha equipe, além de conversar mais com a minha equipe, olha, tá chegando a hora que eu acho que eu vou sair da companhia. Já vinha falando com eles há uns 2 anos. Ó, tá chegando a hora, não acontece. Vai acontecer, mais tarde ou mais cedo vai acontecer de eu sair da companhia. E vim desapegando dessa questão do mundo corporativo. Então foi muito importante para mim. Ainda não está perfeito, tá? Porque tem certas coisas. Tem 2 semanas que eu saí. Sim. Eu tenho que acostumar ainda com uma agenda mais vazia, eu tenho que acostumar ainda com algumas questões, mas do ponto de vista de desprendimento, de posição, status, completamente tranquilo, completamente pleno. Mas você se seguro. trabalhou para isso. Você sabia que ia ser difícil. Eu sabia que isso ia acontecer e tornei ele mais fácil. Eu tive 2 anos para preparar minha mente. Sim. 2 anos para preparar que o meu telefone ia tocar. 2 anos para saber que não ia ser chamado mais para eventos corporativos. Né? E você chegou em algum desses momentos, né? Em algum lugar ficou uma sombra que você passou, se fosse nesses 2 anos, em algum momento você, cara, sabe, gerou um desconforto assim? Para você teve que trabalhar algum desconforto? Não. Tá. Em nenhum. Eu tinha muita segurança da onde eu queria, como eu queria, né, e o que eu precisaria fazer. Então eu não tive nenhum desconforto nessa transição de ser uma pessoa, né, com CNPJ e agora ser sem CNPJ. Né? Tô eu aí, né, membro de conselho, né, dividindo, compartilhando minha experiência na rede social, convidado para palestras, sou eu. E porque uma coisa era muito clara para mim, Marcelo, eu planejei em que certo estágio da minha vida eu queria me dedicar a fazer mais coisas que eu gosto por mais tempo. Nem que esse mais coisas seja 60% do tempo que eu tinha antes que eu dedicava ao trabalho, mas que eu seja mais feliz nesse tempo útil que eu estou dispondo dele. Então, isso me dá um enorme prazer. O ato de eu, de manhã, todo dia de manhã, postar alguma reflexão no Instagram, o ato de estar compartilhando um conhecimento, o ato aqui com você, me torna feliz. Me enche, me preenche. Muito bom. Não me preenche falar que eu não tenho aquele cargo mais. Não, isso para mim já foi embora, já foi uma fase. Maravilha. Né, já passou.
Muito bom. Isso mostra, eu acho que uma maturidade muito grande, assim, de autoconhecimento, né? Porque eu imagino que deve ter os cemitérios dos ex-executivos, deve ter, né? Pessoas Claro que que saem, tem. mas mentalmente o cara não saiu. Principalmente aquelas pessoas que se preparam economicamente, mas não emocionalmente. Tá. Porque você sente falta do título, você sente falta de um sobrenome corporativo, não o seu sobrenome. Uhum. Eu sou Marcelo da XP empresa, da YW empresa. Eu não sinto falta desse YWXP. Uhum. Né? Então, as pessoas que não se preparam emocionalmente para esse desprendimento de agenda, telefone, status, privilégios, ela tende a sofrer. Ela tende a sofrer. Legal. E mudando um pouco de assunto aqui, na verdade, vamos continuar nesse assunto que, na verdade, você criou um blog, um Instagram, E criar um Instagram. né? Chama Vida Sem CNPJ. É uma vida sem CNPJ. Depois vai estar o link na descrição aí para você poder seguir. E por que esse nome? Porque eu não tenho mais CNPJ. Né? E eu quero mostrar que existe vida após CNPJ, que existe vida após uma etapa de vida que você pode contribuir de forma bacana. Então eu criei ali para dar dicas da vida corporativa, para compartilhar um pouco da minha história de vida, né? Falo de cultura, falo de lideranças, dicas de no máximo 1 minuto, né? 40 segundos, 1 minuto, que dá um insight só sobre reflexões sobre o mundo corporativo, que era uma forma de eu compartilhar o conhecimento. Eu acho que eu tenho uma missão na vida, Marcelo, que é eu cresci com pernas próprias. Não tive ajuda de ninguém do ponto de vista econômico e financeiro. Eu lutei por tudo. Depois do mundo corporativo, muita gente me ajudou, né? A crescer, a desenvolver. E eu queria devolver isso de uma forma de graça. Né? Então, ali no Insta, eu falo de coisas que eu acredito de forma gratuita. E coincidentemente, tem 1 mês de criação no Instagram, pelo menos algumas vezes por dia, alguém pergunta para mim alguma coisa, ou faz um depoimento. Olha, se eu soubesse isso aqui mais cedo na minha carreira, eu tinha feito diferente. Olha, eu estou vivendo isso aqui com um líder meu. Estou vivendo isso aqui com uma equipe minha. Que dica que você me dá? Aí eu vejo que eu estou sendo útil. Eu estou ajudando alguém a tomar uma luz em alguma situação, alguma decisão. Então, isso me dá um enorme prazer eu estar podendo colaborar com as pessoas que eu nem conheço, às vezes. A maioria delas não conheço. Né? Então, é uma forma de contribuir e devolver algo que eu tive ao longo da vida de forma espontânea. Muito legal. Bom encontrar o propósito assim, né? Isso. E aí, hoje, então, você se dedica a conselhos, palestras e ajudar as pessoas. Isso. Já tive experiência em atuação em comitês, em conselhos ao longo da minha carreira, né? E agora eu dedico mais de uma forma individual contribuir para o desenvolvimento de pessoas ou de uma forma diferente contribuir para o desenvolvimento de organizações. Isso vai via conselho, isso vai via palestras, isso vai via aconselhamento. É isso que eu estou me dedicando agora. Muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer a formação do IBGC, né, de conselheiro. Isso. E é uma formação muito interessante. Uma das coisas que mais me chamou a atenção lá é o nível de responsabilidade que o conselheiro assume quando a gente fala de um conselho de administração formal e etc e tal, né? Mas eu penso o seguinte, né? O quanto... Quer dizer, existem outras possibilidades, como a gente estava falando aqui antes, conselhos consultivos, etc e tal, mas como você vê para uma empresa que seja de grande porte, mas que tem o dono, né? Tem o linguajar, empresa de dono, né? Esse papel de um conselheiro do ponto de vista mais humano. Quer dizer, claro, você carrega toda a sua expertise empresarial, de direcionamento estratégico, etc e tal, mas no final da linha tem ali um empresário que construiu um negócio que fatura muitos milhões ou até bilhão e que você se coloca numa cadeira de conselheiro, que eu acho assim... para mim é um dos lugares, eu tenho a oportunidade de participar de alguns conselhos, é um lugar assim que eu me sinto muito realizado, porque você tem a oportunidade, uma responsabilidade do cara dizer, cara, e aí qual é o seu conselho? Aí tem a brincadeira, se o conselho fosse bom, você não dava, vendia, né? E a gente está na cadeira dos conselheiros que vendem, né? Como é que você vê essa questão assim, do lado humano daquele empresário que construiu um império ou uma empresa muito grande e ele fala, cara, pô, tem humildade aqui de ter um conselheiro porque eu não consigo ver tudo, né? Como é que você vê essa relação? Olha, partindo do pressuposto que a pessoa que criou a empresa, ela quer escutar opiniões diferentes, né? E para isso ela cria um conselho consultivo ou um conselho de administração, ela está pedindo ajuda. Sim. Que já é um traço da humildade, né? Já é um traço da humildade. Então, assim, eu quero que alguém me ajude a tomar decisão, eu quero que alguém me ajude a pensar diferente do que eu estou pensando, eu cresci minha empresa, eu não formei meus sucessores, ou eu tenho que alavancar minha empresa para fora do Brasil, ou eu quero entrar em novos mercados, eu quero escutar uma opinião diferente da minha. Eu construí muito no que eu fiz, mas agora o mercado mudou. Então, assim, se uma pessoa criou o conselho, ela está buscando conselho e ela quer ser aconselhada. Então, já parte do princípio de um baita empresário, uma pessoa que cresceu sua empresa, ela está querendo escutar algo diferente daquilo que ela está acostumada. Então, se é desse princípio, né, o conselho, a administração, o consultivo, tem tudo para dar certo. Porque a pessoa quer uma visão diferente, quer uma opinião diferente, quer que alguém conteste. Né? E é bom porque no conselho você não tem a relação hierárquica com a pessoa.
Sim. Né? Porque eu não quero mais você vai embora. Sim. Né? Mas não tem. Então você, como conselheiro, também tem um papel de responsabilidade, né? De dar aquele conselho que você acha que é pro bem daquela organização. Né? Então, é uma visão nossa dos dois lados, acho, do dono do negócio ou do conselheiro, um papel de extrema responsabilidade e colaboração. Né? E a gente não pode achar também, sendo conselheiro, que eu falei tem que ser cumprido, ou que eu falei uma verdade. Não, esse é o ponto de vista. Sim. E o Mário Cortella fala uma frase que vem super bacana: o ponto de vista é visto a partir de um ponto. Sim. Né? Cada um tem o seu. Né? E eu acho que quando a gente está no conselho, a gente não está mais executando, a gente está aconselhando. A gente está dando uma avaliação de risco, a gente está dando uma opinião um pouco divergente, ou diferente, ou coesa, mas está dando a sua opinião. Então, que ela seja feita de boa fé. Né? E boa fé a pessoa percebe. Boa fé a pessoa sente. Né? Então, eu acho que uma postura super bacana do conselho é quando acontece essa vontade de escutar algo diferente e a sua vontade de contribuir para apoiar aquele negócio ou aquela pessoa a crescer. Esse eu acho que é um papel nosso. E você vê as empresas brasileiras, os empresários brasileiros indo nessa direção? Ou ainda é algo um pouco mais raro assim? Eu não tenho a visão do mercado geral como um todo. Né? Eu já participei de comitês e de conselhos extremamente difíceis, né? Onde o conselho foi criado porque eu fiz um IPO, então eu sou obrigado a ter um conselho. Sim. E aí é mais difícil. Ou aquele empresário que cresceu e agora ele quer um conselho consultivo e está com uma baita escuta, né? Que tem sido a minha sorte, né? Que tem uma baita escuta, que é realmente uma colaboração sua. Então, há estágios diferentes de maturidade. Não há dúvida que nos últimos 10 anos o Brasil alavancou muito na criação de conselhos, né? Em matéria de evoluiu muito em matéria de governança. Mas ainda há uma curva de aprendizagem. O Brasil ainda está aprendendo a lidar com esse assunto. Muitas empresas com excelente governança, né, e com estágio de conselho muito avançados, e muitas criando. Mas eu te falo o seguinte, que bom que criou. Sim, né? Tem uma curva de aprendizagem, que bom que está evoluindo. Então eu vejo o Brasil no estágio de evolução muito positivo, né, na criação de conselhos. O que eu vejo também, assim, eu acho que a questão das startups, elas começaram já por serem, vamos dizer, fundadas por pessoas muito prontas, já tem meio que essa história do conselho, quase que ela já nasce com um conselheiro, né? Tem os pitches, tem os aportes. Né? Isso, o próprio cara que dá o aporte, ele já é o conselheiro e tal. Então eu acho que também tem uma questão de maturidade de baixo para cima, de várias startups já estarem sendo surgidas com conselho, mesmo que seja um investidor anjo. Isso. Que ele se põe como investidor anjo e também conselheiro. Né? E eu acho que isso também transborda, a gente tem sentido isso na prática, de muitas empresas contratando mentoria também, que eu acho que é um outro lugar muito bom, de uma outra forma de aprender, né? Então, quando você tem uma multinacional lá que compra um mentor de vendas ou um mentor de qualquer outra área, que pode ficar ombro a ombro com uma pessoa que é importante e relevante da organização para poder evoluir. Isso. Muito bom. Ô, Xará, me conta, você falou que teve uma experiência aí, né, que você chamou, que vai levar para uma palestra. Queria que você contasse um pouco desse tema, né? Que é diversidade bateu em minha casa. E aí? Conta um pouco dessa história que eu achei maravilhosa. Bom, e eu digo que Deus entrega as missões para as pessoas mais especiais. É muito bacana, assim. Diversidade eu aprendi desde a infância na minha casa. Minha mãe, por ser artista plástica, então a minha casa convivia com vários públicos, né? Sejam de raças, sejam de orientação sexual. Então eu aprendi na minha casa desde criança. E quando eu entrei no mundo corporativo, com o aprendizado que meu pai me dava, tratar todo mundo da forma igual, eu notava o quanto para mim era importante tratar todo mundo bem. E isso, estou falando na década de 90, nem existia tema de diversidade, né, equidade e inclusão. E à medida que foi evoluindo as empresas e lançando alguns programas, todo mundo começou a achar que diversidade se tratava das minorias. Né? Tratam deles. Não, diversidade trata da gente. Né? É uma questão de respeito. Então a gente tem que respeitar as questões de raça, etnia, né? Pessoas com deficiência, né? As múltiplas minorias que tem no Brasil, mas tem que falar da gente, aí é uma questão de inclusão, não é só falar deles, é falar da gente. Né? E isso foi muito importante para mim, esse aprendizado na vida, porque eu tenho 3 filhos, né? E dos meus 3 filhos, o meu filho mais velho é um transgênero. Né? E por ter uma cabeça já bem estruturada e pensado nesse sentido, foi uma forma de acolher com amor a decisão do meu filho fazer a transição de gênero. Então a diversidade está na minha casa. E eu te falo que quando ela entra, por mais que eu fizesse um speech bacana nas empresas, incentivava programas, fiz parte do grupo LGBT, fiz parte do grupo de etnia e raça da minha empresa, quando ela entra na sua casa que você vê realmente o real apoio e a real verdade nesse assunto. E foi um assunto que a gente veio tratando na minha casa desde um pouquinho antes da pandemia. Então, é um assunto que
eu posso dizer que não só apoio, como eu tenho na pele e na minha vida, no dia a dia, esse assunto de diversidade com um filho trans. Muito bom, muito bom. E é legal ver como você fala de um jeito leve, assim, de um jeito com muito amor mesmo, né? Que eu acho que é uma questão interessante. Eu acho que você estava comentando aqui pouco antes também que preparou essa transição, né? Com profundidade. Isso. Conta um pouquinho Bom, desse fluxo, assim, né? Porque, enfim, você tem a informação e você vai se preparando, mas em algum momento você tem que realizar de fato, né? E você estava contando do cuidado que vocês tiveram nessa absorção dessa informação. tem uma coisa, Marcelo, assim, o amor do filho, ele tem que superar qualquer questão. O amor do filho não pode ter gênero. Então, quando o meu filho atual falou lá atrás que ele tinha uma questão de identidade de gênero, eu me lembro claramente que a minha resposta para ele, numa sessão, inclusive, com uma psicóloga, foi: eu vou te amar de qualquer jeito. Então, quando você tira a barreira e você, como pai, se coloca com amor para o seu filho, você ganha uma força dentro de casa. E a partir daí, né, nós fomos com todo cuidado com o meu filho na transição de gênero, colocando todo tipo de especialista que eram necessário para que tivesse segurança na decisão e que a decisão fosse feita de uma forma muito responsável. Por mim como pai, pela minha esposa, pelos meus filhos, né, e por ele. O que você tem que dar mais nessa hora é amor e carinho. Porque se você tem uma dor como pai de mudar um gênero, eu tinha um filho X, agora tem um filho Y, né? Você tem a sua dor e a gente tem que respeitar que ela acontece. O teu filho também tem uma dor, não tem identidade de gênero. E a coisa que ele menos quer é que você repele ele, fala: não aceito, não quero, você está doente, não, vai se tratar. Pô, você está indo contra... A pessoa se abriu para você, falou: olha, eu estou com uma situação, eu estou te compartilhando a situação. Então, assim, você tem que acolher. E a decisão da minha família, da minha casa, foi acolher. Né? Desde o momento 1, né, até hoje, que ainda está em transição hormonal, né, já fez toda a decisão de nome, turma está na fase hormonal, foi acolher com amor e com carinho. E isso aproximou mais ainda a minha família, aproximou mais ainda meu filho da gente, porque se sentiu acolhido para a família, versus algumas pessoas que às vezes o filho toma a decisão em comunicar que ele é homossexual, o pai repele e tira fora de casa. E aquilo que eu falei, o amor sobre um filho tem que superar tudo. Maravilhoso, que coisa linda. Parabéns pela garra aí, pelo amor, né? Acho que a palavra perfeita é o amor mesmo. O amor. Maravilhoso. E acho que por respeitar também o ciclo, né? Porque, de fato, é um processo de transformação. Eu imagino também a coragem e a força do seu filho de poder promover assumir, né? Assumir esse processo todo. E que bom que tem um pai como você aí, muito legal ouvir a sua, e assim, Marcelo, mensagem. Então, quando você conhece a questão de diversidade, o grupo de trans é o grupo mais discriminado. Né? Então, assim, você tem as pessoas, né, bissexuais, queer, uma enorme diversidade. E eu aprendi com uma liderada minha que era homossexual, e ela falava: Marcelo, e olha que minha filha nem era ainda, o trans é o mais discriminado, tem mais preconceito, né? E eu fui ter um filho que é trans. Então, eu tendo essa educação no sentido que a pessoa me orientou, né? Aí eu fui aprendendo ao longo do tempo na empresa, né, uma série de questões e sobre isso, eu fui cuidar exatamente da situação que é mais difícil. Então, você imagina se eu não acolhesse em casa, se não desse amor. Já tem uma série de desafios na rua. Sim. Dentro de casa tem que ter conforto. Né? Dentro de casa tem que ter amor, tem que ter carinho. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Nico, né? Nico. Um abraço pro Nico aí, parabéns pela coragem. Tem um livro da Brené Brown que fala coragem de ser vulnerável, né? Isso. Então, o máximo. E eu achei curioso que você estava comentando aqui um pouco antes, de que quando você expôs isso, né? Claro que combinado ali, enfim, expôs que eu digo no sentido de divulgar, isso. Outras pessoas te procuraram, porque parece que é um assunto meio que vive abaixo da superfície, ninguém fala, tá um negócio meio segredo. E quando você abriu isso, é que você estava dizendo, cara, você pode ajudar pessoas que você nem imaginava que tinham essa situação, né? Isso, exatamente. Quando eu comecei a conversar desse assunto, eu fui conhecer pessoas que são do meu meio, né, que convivem comigo no mundo corporativo, no mundo do esporte, né, que falam: putz, Marcelo, eu tenho um filho gay. A primeira reação minha foi:
falar que ele estava doente, sair de casa, eu fui reativo contra ele, depois eu arrependi, né? Outro que falou comigo recentemente sobre o assunto, e eu nunca soube que ele tinha um filho trans. E eu quis trazer isso à tona, até porque eu imagino que alguns filhos, alguns pais passem por isso, e eu gostaria de contar como é que eu reagi, como é que foi a nossa reação, né? E eu gostaria de contar um pouco isso, inclusive com esse meu filho que é trans, nós combinamos de compartilhar essa experiência, porque eu acho que para ele foi importante e para mim foi muito importante. É duro para ambos, mas é um aprendizado, e eu acho que se a gente puder ajudar, reduzir o grau de preconceito, os vieses que existem aí disso, e eu puder ajudar pais, né? Se eu puder ajudar pais a dar minha experiência, como é que foi muito importante conversar com um colega meu, né, de uma empresa de consultoria internacional, que chegou para mim e falou, Marcelo, eu tenho um filho trans, eu sei que é isso. E compartilhou como é que foi para ele. Putz, foi maravilhoso. Foi maravilhoso a pessoa chegar a falar comigo. Então, assim, se eu puder ajudar as pessoas, ou ajudar alguém, né, nesse processo, eu vou ficar muito feliz. Muito bom. Bom, e só de estar falando com essa leveza toda, com certeza já ajuda, né? Muito bom. Marcelo, a gente está indo para nossa reta final aqui. E eu sei que você é o cara dos esportes aí, então fez o Ironman, triatlon e tudo mais, né? Eu tô no meu desafio, completei minha maratona no ano passado. Isso, ótimo, já é um baita desafio, hein? Baita desafio, né? Com certeza. E eu vou fazer uma pergunta prática aqui. Fazer uma maratona é parecido com o meio Iron? Em termos de esforço ou de cabeça? Para mim, treinar para uma maratona é mais difícil que eu treinar para um Iron Full. É mesmo? É. Não, como assim? Vou falar por quê. Porque para mim, a rotina de treinar só para maratona é mais cansativa mentalmente e não fisicamente do que variar os esportes. Então, no triatlo, o prazer é que você está nadando, pedalando e correndo. Por mais longa que seja a distância, mas eu estou variando a atividade esportiva. E na maratona, não. Eu acho um baita desafio maratona. Mas você está repetindo quase todo dia o mesmo movimento, né? O mesmo desafio naquele dia. Então, para mim, você fala assim, eu prefiro treinar para maratona ou para um Iron? Para um Iron. Boa. E em termos de esforço, a maratona e o meio Iron? Porque são provas, sei lá, você vai fazer, né? Eu fiz lá em um pouquinho acima de 4 horas e 9 a maratona. O Iron, imagino que deve ser, sei lá, por volta de 5, 6 horas, talvez. O meio Iron bom, entre nós, seres humanos normais, estatisticamente falando, né? A estatística oficial da Ironman, um triatleta amador, a média são 6 horas. 6 horas. Amador. O profissional faz menos de 4, né? Os amadores melhores, mas entre 4 a 6 horas, né? Então, assim, pra mim, eu acho que se eu for treinar hoje pra maratona, eu vou sofrer mais do que o meio Iron. Pra mim. Né? Mas talvez quem é maratonista vai para um Ironman e fala, ai meu Deus do céu. Tem que mudar tudo e tal. Tem que mudar tudo. Pra mim é mais fácil treinar pra um 70.3 ou pra um Ironman full do que fazer uma maratona. Não uma meia, nem um 10, mas é mais difícil. Muito bom. Eu estou me preparando porque são outras competências, né? A gente vai fazendo esse paralelo do esporte, né? Então, o triatlo, você vai levar bike, tem que estar calibrado o pneu, tem que estar limpo, tem que, enfim. É uma muito mais organização. Muito mais. Porque você pega a corrida, você vai botar uma bermuda, um tênis ali, já sai de casa, já tá no jeito, né? Tá no jeito. A bike não. A bike chegou lá para treinar, tá com o pneu furado, já é outra. Putz, esqueceu a touca, esqueceu o óxido, não vou nadar. A roupa, putz. É isso aí. Muito bom. E qual que é o seu próximo desafio esportivo? Bom, vou nem falar esportivo, é um sonho, né? Então, esse semestre eu só vou fazer triatlo olímpico, e o segundo semestre meu desafio é ir para o Everest. Everest é um sonho que eu tenho há anos, subir uma montanha e sempre cismei com o Everest. E aí, o que você já... A gente teve aqui uma pessoa que foi no base camp do Everest, mas era o sonho dele chegar até ali. E o que você tem de curiosidade assim do Everest, de tipo de treinamento, quanto precisa treinar, que tipo de treino específico? Porque você já é, né, um Ironman, triatleta, o que mais precisa ter para poder subir a montanha? Tá, então assim, o que eu faço para meu aprendizado novo? 2 livros eu comprei. Estou conversando com gente que já foi, vi vários documentários sobre o Everest, né, e agora eu estou na fase de conversar com especialistas, né, que é a recomendação que tem. Por exemplo, para a endocrinologista que conversei essa semana, que ela já orientou pessoas. Tem que saber o gel que leva, que não congela, qual é a nutrição, a questão da água, a importância da água. Né? Na preparação física, que eu já conversei com um cardiologista que me acompanha e com ortopedistas, eu vou ter que treinar de máscara aqui em São Paulo para saber aprender a ficar com o ar mais rarefeito, né? Vou ter que fazer simulações de altitude para ver qual efeito de altitude tem, porque existe o famoso mal da montanha, né? A partir de determinada altimetria. Eu não vou chegar no topo, eu não vou chegar lá nos quase 8.000 metros de altitude do Everest, até porque eu não tenho competência de ser um alpinista ou ser um escalador com história. Então, a minha ideia é chegar no Base Camp
plus 1. Tá. Então, Base Camp mais um acampamento que dá 6 mil metros de altitude, 6 mil e poucos metros de altitude. Esse é meu desafio. E eu vou estar feliz de estar na montanha. Sim. Naquele lugar que... Maravilhoso. 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 Né? Num desafio que eu vou caminhar 65 quilômetros entre o lugar que eu vou pousar até chegar ao Base Camp. Então, são vários dias de caminhada, dormindo em lugares diversos lá, né? E aproveitando, chegar no Base Camp, plus 1, aí eu volto seguro para dentro de casa. Seguro, Boa. feliz. Porque é muito risco, né? Também chegar lá em cima não precisa, né? Acho que tem que ter competência. Sim. Eu acho que tem que ter competência e eu não tenho. Eu tenho que ter preparação, que é outro tipo de preparação. Eu não sou daqueles aventureiros irresponsáveis, né? De querer super motivado que pode ficar pelo caminho, né? Exatamente. Boa. Né? Eu amo minha vida. Boa, bom demais. E Xará, fala um pouquinho, se você estivesse hoje olhando pro Marcelo com 8 anos de idade, lá em Belo Horizonte, é isso? Isso, BH. Maravilha. Se estivesse lá em BH olhando pro Marcelo de 8 anos de idade, hoje o que você diria para ele? Ele jogando bola numa praça, você diria o que para ele? Putz, seja muito feliz na sua vida. Né? Use toda a experiência que você teve na sua vida, difícil ou fácil, para te tornar uma pessoa melhor. E literalmente mantenha a sua essência ao longo de toda a sua vida. Não venda os seus valores pessoais para nada, mas simplesmente seja feliz, seja você. Boa. E se você estivesse lá com seus 90 anos de idade, 80, 90 anos, o que o Marcelo de 80, 90 anos vai falar para você hoje? Putz, você ainda tem muita vida pela frente, curta. Até chegar na minha fase, curta. Você tá só com 57, ainda tem 33 anos. Vai viver, meu filho, a vida. Curta. Boa, que coisa boa, maravilhoso. E para a gente fazer a pergunta final aqui, antes de deixar o recado para toda a audiência, tem um cara que chama Dr. Seuss, que ele é um cartunista da Universal Studios. E ele faz uma pergunta que ele fala: o que faz você ser mais você do que os outros? E aí aqui na Aceleração a gente gosta de ver qual é a marca que a gente deixa. Então, sempre que eu digo que marca é quando você levanta da mesa do bar o que as pessoas falam de você, né? E você, da experiência que você teve de contato com a gente aqui, o que você entende de energia, do que você sentiu, do que você viu da nossa empresa? O que faz a Aceleração ser mais aceleração do que qualquer outra consultoria? O seu jeito de ser. Né? Acho que toda empresa pode ter produto, pode ter conceito, mas tem um jeito, que é um jeito único. Você pode não ser insubstituível, mas você pode ser memorável. Né? Pode surgir um outro Marcelo, pode surgir outro que seja melhor em alguma coisa, mas você pode ser memorável. Então, assim, o que faz a diferença para as pessoas é o jeito único que a gente tem de ser. Né? Não é à toa que na natureza todos nós temos uma digital diferente, porque a gente é único. Então, aproveite sua unicidade e faça a diferença. Então, acho que vocês têm aqui o jeito único de ser. Pode copiar o produto, pode copiar o jeito, mas vocês não copiam. Muito bom, glória, glória. Muito bom, excelente. E para a reta final aqui, se você tivesse um recado para dar para toda a nossa audiência, que todo mundo fosse ouvir, se quiser olhar para essa câmera aqui e dar esse recado, o que você diria para 8 bilhões de pessoas? Putz, aproveite a vida. Entre o primeiro choro e o último suspiro, a travessia é muito pequena, 80, 90 anos. Curta a vida, né? Seja feliz. Busque felicidade em tudo que você faça. Só isso. A vida é muito curta. Muito bom. Xará, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um enorme prazer tê-lo aqui pela segunda vez e ver a sua trajetória. Desejo muito sucesso aí. Tenho certeza que, por todas as suas características, até que eu fiquei curioso que eu vou assistir esse episódio para poder trazer algumas coisas de modelagem que eu acho que na minha leitura, assim, fez você ter sucesso, né? Você sempre falou muito aí de planejamento, que você se planejou muito tempo, a questão de poupar o dinheiro, a questão de ter essa coragem, né? De arriscar, de fazer mais do que foi pedido, enfim, várias características. Desafiar o líder, né? Liderar o líder, né? Esse foi o maior insight, cara. Liderar o líder. Maravilhoso, maravilhoso. Então, muito obrigado pela sua presença aí, parabéns pela sua trajetória, que está só começando essa nova trajetória do Marcelo Arantes sem CNPJ. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você também. Obrigado a todo mundo. Espero que gostem e curtam. Com certeza. Turma, esse foi o episódio número 91 do Aceleração de Vendas TV com o Marcelo Arantes, meu xará aqui, que tem histórias maravilhosas do mundo corporativo, mas também da vida pessoal. Um excelente ser humano e que me inspira muito nos esportes. Aí quando eu vejo ele treinando, eu falo, putz, esqueci de treinar hoje, deixa aí que o Marcelo já foi. Muito obrigado, turma. Curtam o episódio, se inscrevam no canal, compartilhem. Vendas, vendas, vendas. Uou!